2 Timóteo capítulo 3. Versículo 1, Paulo diz, mas saibam, repitam, saibam, que nos últimos dias, são os dias em que vivemos, certo? Tempos perigosos virão. Bem, a palavra perigosos aqui literalmente é difíceis, certo? Outra tradução, a Bíblia Viva diz, será muito difícil ser cristão nos últimos dias. Agora, olha aqui para mim. Eu olho para Paulo e olho para os nossos dias. E eu penso, ok, Paulo diz que nos meus dias vai ser difícil ser cristão. E eu fico, peraí. Você sabe o que aquele cara passou? Ei, ele apanhou 3 vezes com uma vara? Sabia que quando se apanhava com vara, isso marcava os ossos das pessoas e isso doía por semanas e semanas? 5 vezes ele foi chicoteado 39 vezes, quer dizer, 40 menos 1, 39 vezes 5 vezes. E para chicotear o amarraram num poste, as costas esticadas na ponta dos dedos, e eles vinham e chicoteavam a carne. 5 vezes diferentes. Ele foi apedrejado, dado como morto. Ele foi perseguido em quase toda a cidade que foi. Esse homem olha para os meus dias e diz que serão difíceis. E eu penso, ok, eu perdi alguma coisa, certo? Eu devo ter deixado passar alguma coisa, não é? E ele vem dizendo, veja, nos últimos dias, tempos difíceis virão. Por quê? E ele diz a razão. Porque os homens serão amantes de si mesmos. Amantes do dinheiro, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Estão vendo a lista que ele tem aqui? Agora deixa eu te dizer. A sociedade de Paulo tinha todos esses tipos de pessoas. Sabia que naquela sociedade eles eram amantes do prazer? Eram cruéis, traidores, eram pessoas desobedientes aos pais. Então por que pegar a nossa geração, dizer que vai ser difícil e listar essas coisas? Por causa do verso 5, acompanhe. Diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Agora deixa eu ler na versão amplificada, que diz, embora eles tenham uma forma de verdadeira religião ou piedade, eles negam e rejeitam e são estranhos ao poder disto. A conduta deles nega a genuinidade da sua confissão. Ou seja, as pessoas confessam que são crentes nascidas de novo, mas elas têm tudo da palavra, mas amam a si mesmas, ao dinheiro, aos prazeres, amam mais o mundo do que a Deus, são ingratas, impiedosas e por isso negam o poder. Que poder? O poder da graça que muda nossa natureza. A verdadeira graça de Deus, o verdadeiro poder de Deus muda nossa natureza e faz uma pessoa ingrata tornar-se grata. Uma pessoa impiedosa tornar-se piedosa, desobediente tornar-se obediente, entendem? Quando alguém realmente encontra Jesus, a natureza muda. Eu já visitei prisões de segurança máxima e eu tenho visto o comportamento cristão mais em assassinos condenados pelo resto da vida do que tenho visto em muitas pessoas na igreja. E por que é assim? Porque houve uma genuína conversão na prisão. Enquanto houve uma oração do clube dos nascidos de novo com aquela pessoa na igreja. Então, quando Paulo está falando dos últimos dias, ele quer dizer que haverá um engano descontrolado. E o engano é o seguinte, eu já fiz aquela oração, tá tudo bem? Eu tô com Jesus, eu sou cristão. Mas ainda assim, não oraram com o coração, não entregaram o coração, não consideraram custo. Este é o engano. Eu levei muito tempo para fazer meus filhos entenderem. Eles iam para escolas cristãs e adolescentes fazendo sexo, usando drogas, fazendo tudo isso. Mas pai, o pai deles é diácono, mas pai, o pai deles é pastor, mas pai, o pai deles é isso. E eu disse, não importa o que o pai deles é, nem o que dizem que são, não importa se citam muito a Bíblia, pois a conhecem das aulas e da igreja. Qual o fruto deles? E eu continuei dizendo, olhem o fruto, olhem o fruto, olhem o fruto. Então o que Paulo está dizendo aqui, falando dos últimos dias, é que teremos pessoas dizendo, eu sou crente, mas se você olhar para o fruto, não são crentes, pois não tiveram uma mudança real de natureza, são pessoas enganadas. E ele continua dizendo, versículo 10, Paulo diz, mas você, falando a Timóteo, seguiu cuidadosamente a minha doutrina, o meu ensino. Repitam, ensino.
Modo de vida. Agora notem, ele diz seguiu o meu modo de vida, não diz seguiu a minha unção. Ele não diz você seguiu meus milagres. A principal coisa que nos qualifica é o caráter de Jesus. Por isso que o apóstolo João disse em 1 João 2, aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Você vê o caráter de Jesus? Sabe, discutem comigo, mas eles nasceram de novo, dê uma chance a eles. Mas sabe, eu vou a essas prisões e vejo esses caras que foram salvos, e eu vejo genuína humildade e piedade nessas pessoas. Eu vejo tanta gente que nasceu de novo, por exemplo, a minha esposa, eu me orgulho muito de tê-la levado a Jesus. A minha esposa, eu posso mostrar uma foto de uma semana antes dela ser salva, e uma foto de um mês depois de ela ter aceito a Jesus, vocês não a reconheceriam? Houve uma mudança total naquela mulher. Eu não disse para ela parar de beber, e ela era quase alcoólatra, o pai dela é alcoólatra até hoje. Ela tinha uma vida inteira de alcoolismo. Eu não disse pare de beber, ela só parou. Quando ela aceitou a Jesus, o DNA mudou. Eu tenho muitos amigos que dizem, sabe, John, eu era assim, eu falava palavrões como um marinheiro bêbado, mas uma vez que eu fui salvo, tudo isso parou. Eu nem precisei fazer mais esforço, porque o DNA mudou, houve uma mudança do DNA espiritual. Certo, Paulo diz a Timóteo, mas você seguiu cuidadosamente a minha doutrina, modo de vida, meu propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Minhas perseguições, veja o que ele está usando para se qualificar aqui. Não são milagres ou ministério. O que é? É o fruto do Espírito. Certo? É o caráter de Deus, estão vendo? Perseguições e aflições que ocorreram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu suportei, de todas elas o Senhor me livrou, sim. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguição. É uma promessa. Eu digo que uma das provas de que você realmente está servindo a Jesus é ser perseguido. Se não estiver sendo perseguido, faça algumas perguntas. Porque Jesus disse quando o mundo te odiar, ele não disse se, ele disse quando o mundo te odiar. Saibam que ele também me odiou. Não é que as pessoas não queiram ficar perto de você, elas queriam ficar perto de Jesus, mas o que o mundo despreza é a quem você segue, a quem você se entrega, em quem você se espelha e como sua vida é vivida. Quando você vive num padrão mais alto, e de repente a sua santidade começa o quê? Começa a condená-los. E aí ele diz no verso 13, mas os homens maus e impostores, e sabemos o que é um homem mau, é um pecador por definição. Mas note que ele diz impostor, o que é um impostor? Alguém sabe o que é um impostor? Um impostor é aquele que assume uma identidade externa que não está de acordo com a sua verdadeira natureza. E esses são os mais perigosos. O impostor é aquele que diz, eu nasci de novo, mas continua vivendo para si mesmo.